Bom dia, Marcelo. Queria que você falasse sobre esse jogo, né? Jogo importante, primeiro jogo do mata-mata contra o Sergipe. No jogo passado, né, você poupou alguns jogadores, teve aquela, né, dúvida, né? E agora, o time está pronto, vai ter mistério? Fica à vontade. Bom dia a todos, prazer tê-los aqui. Time pronto, finalizamos aqui toda a preparação feita em Recife. A gente tem o último treino amanhã lá em Aracaju. Semana boa de trabalho. A gente gostaria de poder contar com todos os atletas, mas infelizmente não vamos poder contar com o Renato pela suspensão. Mas aquela medida que a gente tomou acabou dando certo, a gente venceu o jogo. A gente joga o segundo jogo em casa e vai ter quase que a totalidade do grupo à disposição. É um mata-mata, eu reputo que é um período de 200 minutos, né? É uma mata-mata de 200 minutos. A gente tem o primeiro jogo em Aracaju, depois decidimos na Arena, e a gente sabe que é um mata-mata que começa lá, termina aqui, então a gente tem que ter muito equilíbrio, né? Para que a gente possa enfrentar a equipe do Sergipe. Marcelo, boa tarde. É João Batista, do canal Santa Cruz PE Eternamor. Marcelo, o Santa Cruz chegou na fase decisiva da Série D, onde não há mais margem para erros. Como tem sido o trabalho de foco e concentração com o elenco para evitar deslizes que possam comprometer a classificação? Como eu havia falado logo após o jogo contra o 13, é um momento de erro zero e eficácia máxima, né? A gente já vem trabalhando, né, essa concentração, essa força mental, já depois do jogo do Horizonte, e essa semana a gente chancelou isso, conscientizamos os atletas que agora a gente tem períodos para que a gente possa chegar ao nosso objetivo. O objetivo do acesso são 6 jogos, mas não adianta a gente pensar no terceiro jogo se a gente precisa única e exclusivamente focar nesses 2 jogos do Sergipe. Então a gente vai passo a passo, meta a meta. Sabemos que muda o formato e o perfil da competição. Agora a gente passa a jogar uma Copa, né? Que são fases de jogos de ida e volta, e a gente chega muito forte, muito bem preparado mentalmente, tanto física, técnica e taticamente. Sabemos que não vai ser fácil enfrentar a equipe do Sergipe, a gente já fez todos os estudos, todas as análises, sabemos que é uma equipe que chegou a esse momento com mérito, mas a gente está bem preparado para buscar essa classificação. Marcelo, bom dia. O Santa trouxe 2 atletas para o mata-mata, 2 atletas que jogam na frente, né, dos atacantes, mas como você bem falou, é uma competição diferente agora. O seu time teve essa característica muito forte, né, de um ataque muito efetivo, principalmente ali no começo da competição. No segundo turno deu uma caidinha ali, mas agora também, mais uma vez, mais 3 gols. Para esse jogo contra o Sergipe, um jogo de ida, a gente pode esperar um Santa Cruz mais propositivo, um Santa Cruz mais reativo, levando em consideração de que a gente tem um jogo de volta, então um resultado positivo lá, obviamente os 3 pontos lá é o que a gente quer, o que o Santa Cruz vai buscar, mas o que a gente pode esperar desse Santa Cruz lá e também em relação aos atletas que chegam, como você pretende utilizá-los? Bom dia. Bom dia. A gente vai ter uma equipe equilibrada, né? É uma equipe equilibrada, respeitando as fases do jogo, né? A gente está bem preparado para qualquer fase do jogo. Eu dou o exemplo do jogo para o 13. A gente teve um planejamento, um desenho, uma expulsão aos 27 minutos, faz a gente recalcular o jogo dentro do próprio jogo, mas a gente estava preparado para aquela circunstância, de jogar com a menos, um potencial maior na bola parada, na transição. Então eu digo que a palavra de ordem nesse mata-mata é equilíbrio. A gente, quando tiver a bola, a gente vai ser propositivo, vai buscar o gol, e sem a bola a gente vai ser uma equipe como a gente foi, uma defesa sólida, com uma marcação acirrada, encurtando o espaço do portador da bola. Então, assim, eu reputo que vai ser assim, um comportamento de equilíbrio do Santa Cruz nesse mata-mata. São opções, né? A gente estava muito atento ao mercado, trouxemos aí 2 jogadores com uma característica que a gente precisava, né? O nosso atacante... Não, Ariel. O Ariel, com aquela característica mais de pivô, cabeceio, homem de área, com a área mais pesada,
que a gente necessitava mais dessa característica. E o Adailson, pela questão da lesão do Viniora e a suspensão do Renato, a gente teve que... já estava entendendo que poderia trazer mais um extremo de velocidade dentro das opções que a gente viu no mercado, e é um jogador que eu já tinha enfrentado ele quando eu estava no Remo, pela Copa do Brasil, Remo e São Luís, e a gente vem monitorando esse atleta. Era uma característica que a gente vinha buscando, um jogador de velocidade, um jogador que tem uma boa definição de último terço, e assim, a gente precisava ter opções, porque vai acabar as inscrições, depois você não pode trazer mais jogadores. Então a gente precisa ter todas as opções ali disponíveis para que a gente possa escolher as melhores. E em relação à torcida, obviamente, mais uma vez, a torcida de Santa Cruz já esgotou o que tinha de ingresso para lá, né? E há ainda uma efêmera possibilidade de que se tenha mais ingressos, mas, enfim, o próprio Dico Ulley falou, né, que não vai aceitar que a torcida de Santa Cruz esteja em maior número do que a torcida do Sergipe. O que você espera, mais uma vez, da torcida de Santa Cruz, a quilômetros de distância no Recife? Essa torcida que tem mostrado que não larga o osso, né? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar sobre a torcida A, a torcida B, a torcida X, porque para que a gente não crie nenhum tipo de rivalidade. Quando você fala assim, a torcida adversária não pode ser maior que fulana, a local não pode ser, porque você acaba criando, tem que ter cuidado quando a gente fala disso para não criar nenhum tipo de rivalidade. O treinador tem que estar preocupado com o jogo, com o campo, correto? E eu falo da minha torcida. A minha torcida é a torcida espetacular. Acho que foram algumas horas que foram vendidos todos os ingressos. E se abrir outro lote, a minha torcida vai comprar outro lote. Se abrir outro lote, ela vai comprar outro lote. Que minha torcida é espetacular. Agradecer ao nosso torcedor que comprou todos os ingressos. Eu sei que vai comparecer em massa. Ele é o nosso maior patrimônio, é o nosso 12º jogador. E que o nosso torcedor vá nos apoiar, que ele faça uma festa e que ele seja nosso 12º jogador. E esperamos o comparecimento em massa, como sempre, o nosso torcedor comparece fora de casa. No jogo contra o 13, a expulsão do Renato acendeu um alerta sobre o controle emocional. Como a comissão técnica está lidando com esse aspecto psicológico dos atletas, especialmente nos momentos de maior pressão? A gente trabalha muito essa questão emocional. Só para vocês entenderem, a gente, na minha palestra, tem uma palestra sobre arbitragem. A gente faz ali 3, 5 minutos, a gente coloca o árbitro, o perfil do árbitro, a média de cartões dele amarelo, vermelho, quantos jogos apitou, a gente faz um compilado e uma palestra sobre o árbitro. Isso é muito bem trabalhado para a gente internamente. Eu não tenho esses dados, mas eu, sem sombra de dúvida, talvez o Santa Cruz seja o time que menos tomou cartão amarelo dentro dessa competição. Eu tive 3 jogadores suspensos por cartão amarelo, né, e 2 expulsos. E o Renato foi por uma emoção, pelo gol, e não lembrou que subiu na escada. Eu ainda acho que é um amarelo exagerado, o cara está comemorando. Antigamente, o cara pulava na geral lá no Maracanã, comemorava o gol, pulava na geral no braço do torcedor, voltava. Acaba tirando o brilho, mas eu também entendo a responsabilidade da comissão de arbitragem para que não tenha um problema maior. É uma coisa assim, né? A gente quer emoção, a gente quer uma coisa diferente na comemoração. Meu jogador subir a escada e ir lá abraçar meu torcedor, cara, que foi lá, pagou o ingresso, pegou chuva, é um pouquinho desse contato, mas também entendo a responsabilidade da comissão de arbitragem. Mas a gente tem trabalhado essa questão de se você perder um jogador para uma questão de um jogo, pode ser decisivo do acesso ou não, da permanência ou não. Mas isso internamente tem sido trabalhado, essa questão mental e equilíbrio dos nossos jogadores dentro das ações dentro do jogo. Marcelo, eu queria que você falasse da importância desse primeiro jogo fora de casa, de buscar o resultado, até porque o Santa decide jogando na Arena de Pernambuco. Qual a importância, então, dessa partida em relação ao resultado? A gente tem resultados positivos fora de casa, dentro do campeonato, né? A gente venceu, né? A gente acabou empatando. Tivemos até fora de casa um equilíbrio, né? Entre vitórias, empates e derrotas. Então, assim, você como visitante ter esse equilíbrio é muito importante, né? Nós temos aí 2 derrotas fora de casa, 3 vitórias e 2 empates. Então, assim, reputando que é um percentual de aproveitamento bom fora de casa. Não é extraordinário, mas é bom. Mas a gente também sempre quer mais, a gente quer sempre melhorar essa performance, esse aproveitamento fora de casa, e é o que a gente vai fazer. Como falei anteriormente, a gente começa
o mata-mata fora e define em casa. Então, a gente precisa ter muito equilíbrio, né, o copo meio cheio, para poder ter esse jogo fora de casa muito equilibrado, mas a gente vai para buscar o resultado positivo fora de casa.